Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Engenheiro Funcional. Dando continuidade à nossa aula de equações, hoje nós vamos falar sobre fator integrante. Quando nós encontramos equações do tipo y' mais px vezes y igual a uma f de x qualquer, nós podemos multiplicar toda essa equação aqui por um fator integrante. Sim, mas o que é um fator integrante? O fator integrante, nesse caso específico, para resolver esse tipo de questão, é basicamente o seguinte: nós vamos ter um μ de x, que ele vai ser igual a e elevado à integral do nosso p de x dx. Você deve estar dizendo: ah, mas isso aí é muito difícil, tem uma integral, tem um e ali, um exponencial, e agora? Bom, eu vou comprovar aqui que não tem nada de difícil e eu vou realizar aqui os cálculos através dos exemplos. Então, vamos ao vídeo. O primeiro exemplo, nós teremos um y' menos 3x igual a zero. A primeira coisa que nós vamos fazer para resolver aqui essa parte aqui de fator integrante, nós vamos selecionar aqui dentro dessa equação aqui o nosso p de x. Veja que aqui o p de x ele está multiplicado com y, sendo assim o nosso p de x aqui nesse caso vai ser igual a menos 3. Sendo assim, nós temos que o nosso p de x vai ser igual a menos 3. Depois, como vocês podem ver, o nosso μ de x ele está sendo igual a e elevado à integral de p de x dx. Então, nós vamos fazer aqui a integral do p de x dx, que ela vai ser igual à integral de menos 3 dx. Ou seja, a integral do nosso p de x dx vai ser igual a menos 3x. Sendo assim, quando nós substituímos aqui o menos 3x ali no lugar da nossa integral do px dx, nós vamos ter que o nosso fator integrante u vai ser igual a e elevado a menos 3x. Como nós descobrimos aqui quem é o fator integrante, o próximo passo agora é multiplicar por todos os fatores aqui dessa equação. No caso, esse aqui foi o nosso primeiro passo, e o segundo passo agora será multiplicar por todos os fatores aqui da equação. Ou seja, nós vamos ter e elevado a menos 3x vezes y' menos e elevado a 3x vezes 3y, e vai ser igual a e elevado a menos 3x vezes 0. Quando nós fazemos isso, realizamos as multiplicações, nós temos que o nosso e elevado a menos 3x vezes y' menos 3y vezes e elevado a menos 3x igual a 0. Depois, o próximo passo, nós vamos igualar aqui esse primeiro fator aqui que está multiplicado com o y', nós vamos igualar ele a nossa f de x, ou seja, nós vamos igualar a 0. E nós vamos descartar aqui essa parte aqui que fica no meio, ou seja, vai ficar e elevado a menos 3x y' igual a 0. Posteriormente vai ficar bastante simples, nós só vamos integrar aqui toda essa parcela. Nós vamos integrar aqui o e elevado a menos 3xy, mas veja que aqui o y' aqui ele vai para fora, porque a nossa integral aqui, para fazer esse método, ela tem que abranger todo esse fator aqui, e nós vamos ter a integral do outro lado de 0 dx. E no caso aqui eu esqueci de comentar, vai ser com relação a y. Quando nós fazemos isso, nós temos que e elevado a menos 3xy, pois ele está integrando aqui uma derivada, vai ser igual a uma constante, pois como nós podemos ver, aqui nós temos um zero. Se derivarmos uma constante, ela vai ser igual a zero, e se integrarmos zero, vai ser igual a uma constante. E depois disso fica bastante simples, nós passamos aqui o e elevado a menos 3x dividindo, e nós temos que o y vai ser igual a c dividido por e elevado a menos 3x. Reescrevendo aqui de uma forma mais amigável, nós temos que y é igual a c vezes e elevado a 3x. Com isso, nós chegamos aqui no final do nosso exemplo. Depois disso, nós vamos fazer aqui agora um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos um y' mais y é igual a x vezes e elevado a x mais 1. O que nós vamos fazer aqui de início? De início, nós vamos pegar o nosso p de x. O nosso p de x aqui, ele é igual a 1, pois tem um 1 aqui multiplicando aqui com esse y. Quando nós pegamos aqui esse 1, vai ficar o seguinte, que o nosso p de x vai ser igual a 1. E depois nós fazemos a integral do nosso p de x, ou seja, vai ser a integral do nosso p de x dx vai ser igual à integral de 1 dx. Sendo assim, a nossa integral do p de x dx vai ser igual
a x mais uma constante. Mas veja que essa constante aqui ela vai ser irrelevante, pois o de x aqui vai ser igual a e elevado a x. Aqui eu estou fazendo basicamente aqui bem direto. O outro exemplo anterior que eu fiz com mais calma, mas esse aqui vai ser muito rápido. Então vamos lá. Esse aqui foi o primeiro passo. Nesse primeiro passo aqui nós descobrimos aqui quem é o fator integrante. E agora nós vamos fazer o segundo passo, que será multiplicar aqui o fator integrante por todos os termos aqui da equação. Eu esqueci de comentar aqui, mas isso aqui é e elevado a menos x. Acabou que eu consumi aqui esse sinal negativo e tinha ficado positivo, mas é e elevado a menos x. Sendo assim, vamos fazer o nosso cálculo. Nós temos que multiplicar e elevado a x vezes todos os termos aqui da nossa equação. Então vai ficar e elevado a x vezes y' mais e elevado a x vezes y, que é igual a e elevado a x vezes e elevado a menos x mais 1. Mas veja que aqui nós temos que colocar aqui um parêntese, pois esse e elevado a x vai servir para todos esses fatores aqui. E depois nós vamos aqui desenrolar o nosso cálculo. De início, aqui nós vamos excluir essa parte aqui interna, pois faz parte do método. E nós vamos igualar aqui o e elevado a x vezes y' com a outra parte, e elevado a x vezes e elevado a menos x mais 1. E agora nós vamos multiplicar aqui esse e elevado a x aqui com essas partes internas aqui. Quando nós fazemos isso, nós temos que e elevado a x vezes y', ele vai ser igual. Quando nós multiplicamos e elevado a x vezes e elevado a menos x, nós obtemos o resultado igual a 1. Pois aqui nós temos bases iguais e expoentes diferentes. Quando nós multiplicamos, acaba que esse se anula com esse. Então nós ficamos com apenas x. E quando nós multiplicamos e elevado a x vezes 1, nós temos e elevado a x. Quando nós chegamos aqui nessa parte, nós vamos basicamente integrar. Nós vamos integrar aqui desse lado. Fica a integral de e elevado a x vezes y com o y' fora, dy, vai ser igual a integral de x mais e elevado a x dx. Quando nós resolvemos isso, nós temos que o nosso e elevado a x vezes y, ele vai ser igual a integral de x, que é igual a x² dividido por 2, e a integral de e elevado a x é igual ao próprio e elevado a x. Depois nós colocamos aqui um c de constante. Depois disso, nos resta apenas passar dividindo aqui o e elevado a x. Sendo assim, y é igual ao e elevado a x, nós vamos passar aqui dividindo 1 sobre e elevado a x vezes x² sobre 2 mais e elevado a x mais c. Se nós multiplicarmos aqui esse e elevado a x por todos esses fatores aqui, nós temos que y é igual a x² dividido por 2e elevado a x mais e elevado a x sobre e elevado a x mais c sobre e elevado a x. Posteriormente, desenvolvendo esse aqui, nós temos que x² sobre 2e elevado a x mais esse e elevado a x dividido por e elevado a x vai ser igual a 1, pois aqui nós temos fatores iguais tanto em cima como embaixo. Sendo assim, isso aqui vai ser igual a 1 e depois nós conservamos o restante da equação. E esse é o resultado final do nosso segundo exemplo da aula de hoje. Como último exemplo aqui na aula de hoje, nós temos a seguinte expressão: 4 mais x² y' mais 2x vezes y é igual a 4x. Como nós vamos resolver aqui essa equação diferencial? Que a forma da equação para nós aplicarmos o fator integrante é igual a y' mais uma p de x, y tem que ser igual a uma f de x. Mas nós temos o seguinte, nós temos alguns fatores aqui multiplicado com o nosso y'. Então, nós temos que excluir esses fatores de alguma forma. Como nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos multiplicar todos esses fatores por 1 sobre 4 mais x². Ou seja, quando nós dividimos toda essa expressão aqui por 4 mais x², nós podemos anular aqui esse primeiro fator aqui e ficar só o y'. Quando nós fazemos isso, nós temos o seguinte, nós temos que 4 mais x² vai anular com esse aqui, nós vamos ficar só com o nosso y', e depois nós somamos com 2xy sobre 4 mais x², que vai ser igual a 4x sobre 4 mais x². Depois disso, nós temos a nossa equação aqui da forma que nós podemos aplicar o nosso fator integrante. Sendo assim, vamos descobrir o mesmo. O fator integrante aqui
nós vamos pegar aqui agora o nosso P de x. Mas veja que o nosso P de x aqui ele está bastante complexo. Nós temos aqui um 2x sobre 4 mais x quadrado. Então, nós vamos separar aqui o nosso P de x, que ele vai ser igual a 2x dividido por 4 mais x quadrado. E depois disso nós vamos integrar esse P de x, ou seja, a integral aqui do nosso P de x de um lado, dx, é igual à integral de tudo isso aqui, dx. E agora nós vamos resolver essa pequena integral. Essa integral aqui você resolve ela por substituição simples. Sendo assim, quando nós chamamos de u é igual a 4 mais x quadrado e du nós chamamos de 2x dx, nós podemos resolver aqui essa equação. Você deve estar dizendo, de onde veio esse 4 mais x quadrado e esse 2x dx? Bom, no método da substituição nós pegamos aqui esse 4 mais x quadrado e nós selecionamos ele aqui, colocamos aqui, e esse du dx aqui nada mais é do que uma derivada. Quando nós derivamos aqui x quadrado mais 4, nós temos que o 4, que é uma constante, ele some, e a derivada aqui de x quadrado é igual a 2x vezes o dx. Esse dx aqui estava aqui embaixo, eu acabei multiplicando aqui. Substituindo aqui esses fatores aqui dentro, nós temos que essa integral vai ser a integral de 1 sobre u du. Pois nós colocamos o du aqui no lugar do 2x dx e nós colocamos o u aqui no lugar do 4 mais x quadrado. Sendo assim, quando nós resolvemos aqui essa integral, nós ficamos com o ln de u mais c. Ou seja, o resultado dessa integral vai ser o ln, o nosso u aqui é igual a 4 mais x quadrado mais c. E depois disso nós podemos descobrir finalmente o nosso fator integrante, que o nosso fator integrante o x vai ser igual a e elevado ao ln de 4 mais x quadrado. E essa constante aqui nós acabamos que nós esquecemos ela. Reorientando aqui esse fator integrante de outra forma, nós temos que o dx, como nós temos aqui um e elevado ao ln de 4 mais x dx, nós temos um e elevado ao ln e aqui ele também está na base e, sendo assim ele vai ser praticamente igual a 1 e esse 4 mais x quadrado vai passar multiplicando, sendo assim o nosso ux vai ser igual a 4 mais x quadrado. E depois disso nós encontramos o nosso fator integrante. E agora é só resolver a nossa equação. Depois disso, nós vamos multiplicar aqui 4 mais x quadrado vezes toda a nossa expressão. Sendo assim, nós teremos que o 4 mais x quadrado vezes o nosso y' mais 2 vezes 4 mais x quadrado dividido por 4 mais x quadrado. Lembrando que aqui é um 2x, vai ser igual a 4x vezes 4 mais x quadrado dividido por 4 mais x quadrado. Quando nós desenvolvemos aqui toda a expressão, o nosso próximo passo vai ser o seguinte: de acordo com o método, nós devemos ignorar aqui essa parte central aqui da equação e nós vamos igualar esse fator com esse fator. Mas veja que aqui nós temos termos semelhantes aqui em cima e embaixo. Sendo assim, nós cortamos essa primeira parte aqui de cima com essa segunda parte aqui embaixo. Sendo assim, nós temos que o nosso 4 mais x quadrado vezes o nosso y' vai ser igual a apenas 4x. Quando nós fazemos aqui a integral aqui de ambos os lados, nós temos que a integral do nosso 4 mais x quadrado vezes o nosso y, sendo que a nossa derivada aqui tem que ficar do lado de fora, dy, ela tem que ser igual à integral de 4x dx. Quando nós resolvemos isso, nós temos que a integral aqui de tudo isso aqui é igual a 4 mais x quadrado vezes y, e a integral de 4x quadrado é igual a 4 vezes x quadrado dividido por 2. Quando nós resolvemos aqui essa parte, nós temos que o nosso 4 mais x quadrado vezes y é igual a 2x quadrado mais c. Sendo assim, nós podemos passar tudo isso aqui dividindo. Nós temos que o nosso y é igual a 2 vezes x quadrado dividido por 4 mais x quadrado mais c dividido por 4 mais x quadrado. Eu acabei colocando aqui um monte de sinal de mais aqui seguido, mas aqui é questão de velocidade. Espero que vocês entendam. E nós chegamos aqui ao final do nosso exemplo. Espero que tenham gostado do vídeo e tenham entendido tudo sobre fator integrante. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.